Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, estou aqui hoje com dois experts em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Tudo certinho. E com o Juliano, beleza, Juliano? Beleza, Dalla. Bem-vindo de volta aí ao podcast para a gente conversar hoje sobre um tema diferente, um tema que eu não entendo... Aliás, eu não entendo muito de muita coisa, mas esse daqui para mim é completamente... Ele é mais lógico do que teórico, vamos botar assim para mim, que é qual é a hora certa, o momento certo de construir uma arquitetura corporativa de uma empresa. E a arquitetura, para mim, esses nomes dentro do TI aí acabam sendo um pouco diferentes para mim, né? Eu entendo que de repente tem um engenheiro, um arquiteto, e aí eu vou na lógica da construção civil aqui para ir conversando com vocês. E para startar, então, para eu tentar pelo menos me situar, eu queria entender o que realmente significa. Juliano, se tu puder me dar essa resposta, e o que significa construir uma arquitetura corporativa, principalmente eficiente ali para o crescimento de uma empresa? Bom, acho que a gente pode começar definindo então o que é uma arquitetura corporativa, né? Esse termo arquitetura no software, no geral, acaba gerando muita confusão entre as pessoas, porque existe arquiteto de soluções, arquiteto de software, arquiteto corporativo e... Qualquer pessoa que acaba sendo muito expert em alguma coisa vira um arquiteto de alguma coisa. Quando a gente fala em arquitetura corporativa, a gente está falando em olhar para a estrutura da empresa como um todo, aliando, né, a estratégia do negócio da empresa com a estratégia técnica, né? Esse é o principal ponto-chave da arquitetura corporativa. E o momento de começar a pensar nisso, eu diria que se a empresa tem oportunidade, seria no momento da construção da empresa, né? Sempre começar pensando nisso, de uma maneira mais simplificada no começo, né? Mas sempre pensando que a empresa vai crescer, né? É o que se espera, né, de toda a empresa, e a arquitetura corporativa vai estar presente ali ajudando nesse crescimento da empresa. Show. Uma coisa que eu me esqueci, antes de tudo, lembra já de deixar o teu like aqui no podcast, se inscrever, porque tem muitas pessoas que estão assistindo o podcast e ainda não estão inscritos, então clica em se inscrever se estiver assistindo na televisão, só dá um toque ali no controle. O primeiro ou o segundo botão ali já vai ser o botão da inscrição. Clica ali, dá essa força para nós aí, pra gente poder crescer e divulgar cada vez mais esse podcast aqui. E quais são os sinais que a empresa, por exemplo assim, eu comecei a minha empresa e não pensei na arquitetura, né? Mas agora ela está crescendo, e qual é o sinal que eu já passou até do momento de improvisar soluções ali e eu preciso formalizar uma arquitetura corporativa, na tua opinião? Assim, ó, a experiência me mostrou algumas coisas, tá? No mercado aí. O principal sinal que eu observo assim, é quando começa a ter coisas redundantes. Por exemplo, a área está puxando as coisas para um lado, a TI está puxando as coisas para outro, ou áreas diferentes estão puxando coisas similares, como, por exemplo, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que área de negócio implantando Salesforce, área de marketing implantando Marketing Cloud, a TI não está sabendo de nada. Então, esse é um cenário clássico de que está faltando arquitetura corporativa na empresa. Uhum. Até trazendo um exemplo que a gente já viu e bem específico de Salesforce, cliente que tinha 2 orgs de Salesforce e eles não sabiam. Depois descobriram que tinham. Exatamente. Opa, eu tenho uma org aqui, um departamento tem uma org e outro departamento tem outra org. Que loucura. Coisas até piores. Pode estar a área de negócio implantando Salesforce e a TI construindo um CRM dentro de casa. Nossa. Já vimos isso acontecer também. É que dependendo do tamanho da empresa, acaba ficando muito grande, e se tu não tá alinhado a comunicação entre toda a empresa ali, realmente pode... É quase como se tivessem várias empresas dentro de uma empresa, né? Sim, total, falando de org ali, tu tem duas licenças ali, duas orgs de um CRM ultra potente, e tá deixando de usar uma boa parte dessa integração entre ele ali, né? Interessante, legal. E acontece muito isso de vocês chegarem lá e ver isso acontecendo? Infelizmente, sim. Todas essas referências são casos reais. A melhor resposta é o sorriso mútuo, né? Cara, realmente acontece. E como que se equilibra essa parte de inovação tecnológica com essa necessidade de estabilidade operacional ali para definir uma arquitetura corporativa? Normalmente, quando se fala na arquitetura em si, se pensa que vai se gastar muito dinheiro com isso, que não é para aquela empresa, que vai custar muito caro. Mas, na verdade, não é assim. Principalmente na arquitetura corporativa, a gente está falando em olhar para a empresa como um todo, entender os processos, entender os objetivos e desenhar como que vai ser a solução técnica para
ser implantada na empresa, né, pensando no médio e longo prazo, no crescimento da empresa. Se a gente for pensar assim, um grande banco, por exemplo, eles têm milhões de dinheiro lá para investir em arquitetura, em soluções, em ferramentas, em consultorias, mas uma empresa pequena que tem um orçamento limitado, ela também consegue fazer esse investimento com o dinheiro que ela tem, porque hoje basicamente tudo mesmo nas grandes empresas, é tudo construído em cima de software livre, então não tem custo de licenciamento de software, nem nada desse tipo. Tem custo de mão de obra, claro, né? Porque vai precisar de pessoas que sejam qualificadas ali para implantar ferramentas e trabalhar com elas, né? Mas esse custo também pode ser alinhado dentro do orçamento que a empresa tem. Entendi. Até trazendo um ponto disso daí também, eu vejo que é um caso muito comum, a gente tem alguns clientes nesse cenário, de que eles é uma empresa de alto crescimento. E aí eu acho que está um pouco associado com essa questão né, da pergunta ali, né, da questão de equilibrar a inovação, aceleração de crescimento, com a parte de arquitetura, tecnologia, né? E aí um caso que a gente vê que é bastante comum é, de fato, nesse cenário, nesse contexto de empresas de alto crescimento, às vezes faltar um pouco esse olhar de integrações, olhar de arquitetura, já desde o início, e aí até que o Juliano comentou, a sofisticação da solução, que daí vai impactar no custo, ela não necessariamente ela é um impeditivo. Tu pode ter soluções que tenham um custo mais acessível, né? Mas a questão da disciplina, que nem a gente fala da disciplina de CRM, do olhar do todo da empresa, quais são os canais, quais são os sistemas satélites, ou sistemas que a gente tem que integrar, o que está dentro do nosso contexto de TI. E eu vejo que muitas dessas empresas, às vezes, de alto crescimento, acabam demorando muito para ter, inclusive, uma área de TI especializada, sabe? E aí isso acaba ocasionando nessas situações de áreas de negócio tendo que fazer a parte da TI, né? E aí contrata a ferramenta por conta, daí começa, né, a ter os desafios de integrar, ou daqui a pouco eu vou chamar alguém para integrar esse ponto desse ponto, beleza? Ou daqui a pouco usar aquela questão de ferramentas ali, integrador para lá e para cá. E aí a gente começa a ver uns efeitos colaterais disso ao longo do uso, né? Ao longo e do crescimento também da empresa. Entendi. Pode falar. O principal efeito colateral desse daí é que o custo para consertar depois ele é muito maior do que o custo para se implantar correto desde o começo. Desde o início. E quais, se a gente fosse elencar, já que tu falou vocês falaram desses problemas, se a gente fosse elencar ali os principais erros, assim, que as empresas cometem quando elas estão iniciando esse processo de arquitetura, talvez até tardio, né? Quais são os principais erros que vocês veem, assim, que, isso daqui é um erro bem comum de acontecer? Para mim, o ponto-chave é o desalinhamento entre TI e as áreas de negócio. A questão da arquitetura corporativa, ela tem que ser corporativa, né? Toda a empresa tem que estar comprada com aquilo ali e a TI, ela está ali para entregar soluções para o negócio, né? Então, ela precisa estar alinhada com a área de negócio, que é quem gira o motor da empresa. Um outro sintoma que eu vejo, um problema, assim, às vezes é meio óbvio, e isso que eu vou falar é meio óbvio, mas e é meio gritante, mas acontece, tá? Eu tô falando porque não tem. Tem empresas que não tem uma área de TI. Entende? Então, os softwares são todos terceirizados e tal. E beleza, nem que eu tenha todos os softwares terceirizados, mas eu tenho que ter uma visão dos dados, onde que estão os dados, o que eu tenho, que informação que eu tenho do meu cliente, como é que esses dados se conectam entre esses sistemas. Daqui a pouco, mesmo um sistema não sendo proprietário da empresa, como é que eu integro de um pro outro? Às vezes a gente vê que não tem essa pessoa responsável por olhar essa comunicação e integrabilidade entre os sistemas, sendo internos ou não. Olhando dentro de Salesforce, daí um caso mais específico dentro de Salesforce que eu vejo também, que é um sintoma de que tá faltando alguma questão mais de arquitetura e governança ali de sistemas, é quando toda e qualquer mudança no Salesforce impacta em alguma integração. Ferra algum sistema, quebra algum fluxo de negócio. Até o ponto que o Juliano trouxe, né, do custo de corrigir, né? Isso daí a gente está falando num cenário de produção, então. E aqui a gente já viu várias situações também. Um mero apagar um campo, ou incluir um campo, colocar obrigatoriedade em um campo, já é o suficiente para parar uma empresa. E aí a gente identifica em alguns casos que o cliente não tem dimensão nem de quais sistemas consomem o CRM. Quais sistemas estão se integrando com o Salesforce e consumindo das informações do Salesforce. Então fica um castelo de cartas. Quando a gente, né, tá cego, eu não consigo visualizar. Então essa mera
desenho de arquitetura de integrações, ele já poupa muitos, vamos dizer, no final do dia, muita grana que vai sair do bolso da empresa. Sabe? Aham, entendi. E quando, por exemplo, uma empresa está fazendo essa integração, querendo ou não, acaba existindo um sistema legado, algo que está vindo ali. Como lidar com esse sistema legado nessa implantação de uma arquitetura mais moderna, com esse alto risco de interrupção operacional ali do processo? A questão do sistema legado, o principal ponto dela é a integração. Né? Sistemas legados normalmente são ferramentas difíceis de estar fazendo integração, porque foram construídas em tecnologias mais antigas, que não têm APIs, é difícil de acessar os dados. Mas hoje tem uma série de ferramentas ali, todas open source aí no mercado, amplamente utilizadas, que a gente consegue conectar nesses bancos de dados, extrair esses dados, tá tratando eles e integrando eles numa arquitetura mais robusta ali com o resto da arquitetura corporativa. Entendi. Então eu vejo que hoje isso não é mais um impeditivo. Show. E tu, Ariel, qual é a tua visão sobre isso? Só complementar a informação, eu concordo com esse ponto do Juliano. Inclusive, a gente tem alguns cases aqui na SR que a gente utilizou a Mulisoft como essa ferramenta de integração, então para facilitar a nossa vida, né? Porque a gente, sei lá, falando de uma década atrás ali, a vida do desenvolvedor para integrar sistemas era bem mais complicada. E aí com a Mulisoft, né, uma das possibilidades é a Mulisoft, né, que é uma ferramenta ali de integração entre sistemas, integração de dados e transformação de dados. A gente consegue, então, até conectar em sistemas legados que não têm APIs expostas, tem esse nível alto aí de dificuldade para a gente puxar os dados, integrar os dados. Daqui a pouco eu consigo plugar na base de dados desse sistema, a gente pode ler arquivos também, daqui a pouco a única forma que o sistema tem de integrar é via arquivo, a gente consegue fazer isso, plugar e transformar esse dado e levar para outro sistema, né? Então a gente consegue utilizar e de forma bem rápida, assim, a gente consegue fazer essas configurações. Tanto que nesse case de Mulisoft ali a gente integrou, eu não me lembro o número exato, mas até então já tinha mais de 9 integrações feitas ali em com 2 desenvolvedores, pouquíssimo tempo ali a gente conseguiu subir essas integrações, um tempo bem rápido, para quem sabe qual o tempo, né, de desenvolvimento de um desenvolvedor Java ali, que se a gente fosse fazer uma integração com Java e AWS e tudo mais, a gente levaria bem mais tempo ali para desenvolver tudo isso. Então ele poupa bastante tempo do time de desenvolvimento. E mais recentemente a gente também teve essa notícia, né, de que a Salesforce adquiriu a Informática, que também é uma empresa, é um produto que é muito parecido com o Mulisoft, ele tem alguns objetivos ali de fazer integração de dados, extrair, transformar e carregar, né, que é o ETL ali que a gente fala. E também, até me complementa aí, Juliano, se eu estiver errado, a Informática ele tem várias usabilidades ali voltadas a dados também. Uhum. Então, eles estavam investindo pesado com agora, né, inteligência artificial e tudo mais, então foi uma aquisição bem estratégica da Salesforce, né? Então tá adquirindo aí para dentro do portfólio essa ferramenta informática. A gente tem alguns clientes que utilizam também essa ferramenta como integrador, bem interessante. E só para complementar, essa questão de utilizar o Mulisoft também ao contrário do que as pessoas pensam, que é uma ferramenta cara, coisa assim, na verdade ela é muito barata, né? Por tudo que ela oferece. E a grande vantagem dela é que tu não precisa de infraestrutura própria, porque ela roda toda em cloud. Né? Uhum. E para quem já usa Salesforce, também tem uma grande vantagem ali, que toda a comunicação entre Mulisoft e Salesforce não tem consumo de APIs. Então toda aquela questão dos limites do Salesforce não se aplica para quem utiliza o Mulisoft. Show. Não sabia disso. Esse aí tu manjou. Eu vi na reação do Dalo quando ele entende. Sim, boa, os limites. Cara, é porque querendo ou não, os limites ele acaba sendo um desafio de várias empresas aí, a função de estourar os limites e tal. Hoje eu já entendo isso, né? Uhum. Mas é E tu ter um sistema que tu consegue ter essa liberdade ali de fluxo de dados, né? Querendo ou não, o conector ali ele vai estar transmitindo dado o tempo inteiro. Ter essa liberdade de fluxo ali para um sistema que nem o Salesforce, dependendo do tamanho da empresa, é muito importante. Então e principalmente se uma empresa está com um crescimento acelerado, né? Sim. Aí vai fazer muita diferença. E já que a gente falou dessa questão de custo, né? Não é uma ferramenta não é um investimento tão alto quanto se pensa, né? Nessa parte
dessa construção dessa arquitetura corporativa, ela pode ser evolutiva, a gente ir tentando fazer em fases essa construção dessa arquitetura corporativa nova dentro da empresa, e como que a gente pode tornar esse processo escalável e financeiramente viável. Então, na verdade, isso aí parece algo complicado, mas é bem simples, tá? A primeira coisa a se fazer é o desenho do como estar. Né? E aí tô falando em entender do negócio, olhar todas as coisas como elas estão no momento. Depois fazer o desenho do para onde se quer chegar. Que aí é o momento de dar aquela viajada. Não, eu quero aqui tudo funcionando com IA, tudo rodando no digital. E beleza, se esse é o objetivo, né, vamos desenhar arquitetura para isso. E o terceiro passo é fazer a arquitetura de transição. Na arquitetura de transição é que a gente vai considerar isso. Mas o meu orçamento para investir agora é tanto. Então, beleza, vamos atacar tais pontos críticos aqui primeiro. Já vai te dar um resultado. Depois que começar a ter resultado, a gente começa a investir nas outras coisas. Então, esse seria o caminho para começar pequeno e chegar até o sonho da arquitetura corporativa completa. Sim. Boa. Até nisso, eu lembro do exemplo, a gente já viu, né, Juliano? Um exemplo de uma tentativa de a gente chamava de Big Bang, né? Que é difícil fazer isso, não é? Tu transformar a arquitetura, né, de uma empresa grande. Cara, a gente tava falando eu não lembro qual era o tamanho do time, umas 200 pessoas. 200 ou mais pessoas envolvidas e assim, focadas. Eu vou dizer 24/7 do tempo de trabalho, né? Não que necessariamente estava 24/7, em alguns momentos talvez. Mas para fazer toda essa virada que chamava-se o Big Bang, assim, essa é a arquitetura antiga e a gente vai migrar em um período X para essa nova arquitetura. Isso envolve um custo absurdo, né? Foi um investimento altíssimo e com altíssimo risco. Então, eu concordo, né? Esse ponto do Juliano. Na SR a gente trabalha assim em tudo que é... Se tu for ver em tudo que é iniciativa, a gente tenta sempre quebrar em pequenos entregáveis. Né? Pra gente já extrair valor rápido, validar, e aí vai incrementalmente melhorando. Os nossos projetos com os nossos clientes também, que eu acho que a gente acabou falando em outro podcast, sobre projetos mesmo, gestão de projetos, metodologias ágeis, né? E, cara, toda a demanda com o nosso cliente, às vezes o cliente, ele se encanta, ele quer muita coisa, né? Ele vê o mundo de possibilidades que tem dentro do Salesforce e, cara, mas vamos colocar os seus engagements, vamos colocar isso e aquilo, beleza, vamos botar tudo isso, mas vamos definir um MVP. Sim, um de cada vez. Pra chegar nisso daqui, a gente pode passar por esse caminho. Isso, e aí a gente normalmente conduz pra isso, não é porque... é melhor para SR ou não, é porque é melhor para todo mundo, para o projeto todo. Porque, cara, vai ficar um Frankenstein, uma bola de neve gigante, né? Sempre quando a gente vai fazer uma grande virada de sistema, de projeto e etc., é um nível de incerteza muito grande, quanto maior o projeto, né? Então, o quanto mais a gente conseguir ser enxuto e fazer essas pequenas quebras ali. Então, por isso que a arquitetura de microserviços, ela bombou tanto também, né? Junto com essa questão de transformação digital e arquitetura corporativa, porque é uma forma de fragmentar. Eu não tenho mais aquele monolitão gigante que a gente chama um monolito, que era um sistema que faz tudo. Quando eu tinha que mexer em uma linha da funcionalidade de um módulo X do meu sistema gigantão, eu corria riscos, eu tinha que fazer um deploy de todo o sistema. E agora, com essa questão, né, de quebras e microserviços, eu consigo isolar eles por responsabilidades e tornar eles menores, né? Então, e por consequência, mais seguros ali, mais fácil da gente gerir. Óbvio que tem outras complexidades que geram nisso, mas em linhas gerais é muito mais seguro e tranquilo da gente trabalhar nesse modelo de pequenas entregas. Então, para fazer essa transformação também é bem interessante, né? Olhar sistemas, vamos fazer uma mudança nesse sistema aqui, essa integração, e aí a gente vai monitorando e passo a passo evoluindo. Entendi. Falando ali só, para fechar especificamente do Salesforce, quando faz a contratação do Salesforce ali, tu escolhe lá tudo que tu vai querer de ferramentas ali, de add-ons, né, de complementos. Mas uma questão importante é de quando tu faz o teu contrato ali de 3, 5 anos, tu não precisa contratar e ativar tudo de uma vez só.
Tu pode conversar com a Salesforce e dizer, eu vou começar a minha implantação aqui com 5 licenças de service, 3 de sales, daqui 6 meses eu já vou estar com tudo construído, daí eu aumento aqui para 30, 50 licenças, aí dali mais 6 meses eu vou lá e ativo o Sales Engagement ou o Marketing Cloud, então tu consegue fazer isso também com a Salesforce dentro do teu contrato para não ter que estar fazendo todo aquele desembolso financeiro no começo e ficar com licença parada lá enquanto está fazendo o desenho de arquitetura e implantação. Entendi. E como que a gente garante que a arquitetura corporativa ela vai estar alinhada ali com os objetivos do negócio como um todo e não só com as necessidades do time de TI? Porque, querendo ou não, o time de TI acaba normalmente prevalecendo nesse momento, né? Como que a gente faz para garantir isso? Tá, esse é um ponto importante, né? Como eu até comentei antes ali, a TI ela existe na empresa para servir ao negócio, né? Ela está ali para gerar, né, ferramentas tecnológicas para facilitar a vida do negócio, né? Então esse já é um ponto-chave, né? A TI não vai fazer o que ela quer, ela tem que fazer o que o negócio precisa, né? Mas eu diria que a forma de garantir isso é que isso tem que vir de cima para baixo, né? Então, isso tem que ser um direcionamento da direção, da gestão da empresa, de que as coisas têm que ser seguidas daquele jeito, né? Que a arquitetura tem que ser desenhada, tem que ser respeitada, tem que ser alinhada com a estratégia do negócio, esse é o ponto-chave, né? E no dia a dia de operação ali, TI e negócio, eles são parceiros, eles têm que estar se comunicando, né? A TI está ali para ajudar o negócio. Até complementando esse ponto também, dentro da própria TI, dependendo do tamanho da empresa, dentro da própria TI pode acontecer aquilo que a gente falou entre os departamentos, né? Porque o que acontece se eu tenho vários times de TI, cara, um responsável pela área de cobrança, outro pela de vendas e por aí vai. É mais fácil eu preciso de alguma informação, eu construir o meu sistema, eu construir as minhas coisas e não olhar para todo. E às vezes, e aí quando a gente fala daqui a pouco de um grande projeto que envolve várias áreas, começa a ter dependências, né? Dependências entre os times de TI, os sistemas e etc. E aí a arquitetura corporativa, ela vai estar olhando para isso, né? Garantindo que, cara, eu não vou criar uma base de dados de leads em um lugar e uma outra base de dados de leads em outro lugar, porque aquele time precisava armazenar uns leads de algum canal, entende? E aí eu tô com uma redundância, uma duplicidade ali das informações. Então, pro time de TI, quando ele tá olhando no contexto dele, na bolha dele, daqui a pouco, ok, faça sentido, mas a nível corporativo eu tô tendo vários gargalos ali, várias duplicidades, pontos, gaps mesmo, que a gente deveria estar olhando como um todo e aí alinhando com as estratégias ali, né? E os efeitos colaterais aí que a gente já viu no mercado desse desalinhamento é a construção ali das shadow TIs ali, como se diz, né? Que é a área de negócio, daqui a pouco ela está contratando programador, está contratando designer, está contratando pessoas de UI para construir soluções para ela ali sem a TI saber, porque ela está sendo cobrada pelas metas, ela tem que, entregar as coisas e ela está se virando para atender, né? Inclusive a gente teve casos aí, que eu não vou dizer de onde é, mas a área de negócio ela tinha um computador, desktop, embaixo da mesa lá, que era um servidor, que ela rodava um BI lá, ela tinha uma pessoa de BI, e aquele BI alimentava todo o time de vendas lá, as metas do time de vendas, uma coisa totalmente estratégica da empresa, rodando numa máquina embaixo da mesa de uma pessoa lá na área de negócio. É maluco, se tu for parar pra pensar, dependendo de como for ali o tamanho da empresa, é que é aquela coisa, né? Empresa menor é um erro menor. Empresa maior, o erro é maior, né? Então complica a situação. E já que vocês falaram das pequenas entregas ali, que, como vocês gostam de fazer essa parte de pequenas entregas, que frameworks, metodologias ou boas práticas que vocês recomendam para estruturar um projeto de arquitetura? A arquitetura tem alguns frameworks ali, que tem o TOGAF, o Zachman, tem vários frameworks aí antigos do mercado aí que trazem ali um montão de coisas ali, tá? Que eu nem sei explicar no momento aqui tudo que traz ali, tá? Mas o importante é extrair desses frameworks ali o essencial, que é o quê? Eu sempre digo, entender as coisas como elas estão e entender o para onde se quer chegar. Tendo essas duas informações ali, depois usando metodologias ali de desenho ali, C4 Model, ML, essas coisas que são comuns do mercado para fazer documentação, né? Dá para se construir tudo de maneira bem simples.
Cara, e como que a gente faz para envolver a liderança da empresa nessa construção da arquitetura corporativa e a gente acaba e evita que ela seja percebida ali como só um projeto assim de TI? O que eu acho que daria para fazer era de, tipo, apresentar e explicar a importância disso, porque a alta diretoria não vai conhecer, talvez ela desconheça isso, né? Ela seja ignorante nesse assunto. Sim. Então, daqui a pouco é de fato reforçar, trazer para a diretoria, para a alta gestão da empresa, a importância, explicar, fazer que isso seja bem compreendido pela diretoria e que eles comprem vender de verdade a ideia do negócio. E pegar vamos dizer, o comprometimento, sabe? De que eles vão estar alinhados nisso, assim, sabe? Uhum. Porque daí é que nem o Juliano falou, daí realmente, arquitetura de negócio, né, arquitetura corporativa e tudo mais, e aí os times de TI vão seguir as diretrizes ali, Sim. ali criadas, né? Cara, e uma coisa que eu tô tentando entender, na verdade, porque querendo ou não, essa parte de arquitetura parece muito interna da empresa, né? Qual é o papel da consultoria, qual é o papel da SR, por exemplo, dentro da construção e evolução da arquitetura corporativa? Como que a SR agrega mais valor nessa arquitetura corporativa dentro de uma empresa que está prestando consultoria? E vocês já passaram na prática por algum projeto de arquitetura assim, corporativo? Sim, vários já, na verdade. Alguns já pegando as coisas andando, outras começando do zero também. Mas eu diria até que o papel da consultoria nesse caso aí, pensando em empresas menores ali, quando a gente fala, eu não tenho um arquiteto dentro de casa, né? Eu não tenho alguém que conheça tecnicamente ali, que tem essa visão. Então aí entra o papel da consultoria, né? O nosso papel aqui é o que a gente sempre faz, é apoiar os nossos clientes também nesse sentido. Não só ir lá e colocar o Salesforce para funcionar. A gente sempre olha para todo o negócio do cliente e coloca o Salesforce ou as soluções que for lá para funcionar aderente ao que o cliente precisa para atender o negócio dele. Então a gente sempre leva essa visão de arquitetura corporativa, né? E nesses clientes por onde a gente passou ali, a gente chegou a fazer desenhos de todas as soluções do cliente, não só Salesforce, mas toda a arquitetura de microserviços, sistemas de cobrança, nesse caso é um sistema do cliente do segmento financeiro, né? A parte de cobrança, ERP, core bancário, a gente se envolveu em toda a stack de ferramentas ali para integrar junto com o Salesforce. Para ter um bom funcionamento, para conseguir entender como vai funcionar o CRM dentro do processo deles ali. Em alguns exemplos a gente tem um time de desenvolvimento que ele faz parte de, tipo, tem clientes que tem um arquiteto interno e tudo mais, e ele já tem desenhado isso, e a gente é uma ou várias das partes dos times que fazem acontecer e desenvolvem sistemas para que eles respeitem essa arquitetura. Em outros casos a gente constrói isso junto, né? E aí até fazendo um pequeno, inevitavelmente fazendo um jabá, né, tendencioso aqui da SR, mas é que quando a gente fala de consultoria de Salesforce, normalmente o escopo é Salesforce, né? E aí a SR, nesse caso, a gente se posiciona um pouco diferente. Que nem o Juliano falou, a gente gosta de atender o cliente, a necessidade de tecnologia do nosso cliente, seja ela qual for. E muitos dos nossos clientes, a gente vê que eles precisam desse apoio, de um olhar mais técnico, de integração, de arquitetura, governança. Então, a gente acaba ajudando bastante nisso, tanto que a gente tem uma vertical, um núcleo ali de arquitetos e pessoas extremamente técnicas, não somente de Salesforce, e de outras stacks, outras tecnologias também. Então, nesse sentido aí, a gente acaba se posicionando até um pouco diferente, né, do mercado de consultoria Salesforce, e a gente consegue agregar mais valor. Então, porque no momento em que eu só estou limitado ao meu ecossistema Salesforce e o meu cliente tem uma dor de integrar esse Salesforce com vários outros sistemas, o que é um cenário extremamente comum, dificilmente uma empresa só vai ter o Salesforce e não vai ter nenhum outro sistema. Sim. Então, e aí eu já começo a ter dores de integração, dores de escalabilidade, segurança e etc. E se eu escolhi um parceiro que tem esse gap ali, não falta isso, eu vou ter que ir atrás de outra consultoria, eu vou ter que ir atrás de um outro parceiro, ou atrás de um time, começar a construir um time interno. Sim. E tudo isso, né, tem um esforço, tem um tempo, tem
a maturação ali, as falhas, eu vou errar, aprender. Sim. E aí, nesse caso, a gente consegue aí rampar rapidamente, né? Essa parte de arquitetura, integrações, arquitetura corporativa e Salesforce. Sim. E na lógica, querendo ou não, a consultoria entra naquela coisa de... A consultoria tá tendo acesso a muitas empresas, né? Que tá fazendo ali, de repente, um processo de uma implantação, alguma coisa com várias empresas. E o know-how que tu acaba tendo sobre a arquitetura é muito grande, né? E a minha empresa, se ela tá deficitária ali na arquitetura, tá ruim, o meu know-how é pequeno, eu vou ter que ir aprendendo com o meu erro. E a consultoria acaba, querendo ou não, contribuindo muito mais rápido com essa construção, trazendo já uma visão externa ali do processo, né? Um ponto importante que eu lembrei aqui, que querendo ou não, se tu tá tendo algum problema de arquitetura ou tá querendo desbloquear todo o potencial do Salesforce, para quem acompanha o nosso podcast aqui, a gente sempre dá de presente um processo de assessment. O processo de assessment, ele é o passo 1, é aquele primeiro passo ali, onde a própria CR vai fazer uma imersão dentro da tua empresa, vai entender todos os gaps que estão acontecendo, o que está bloqueando daqui a pouco o teu CRM ali, ou as funcionalidades que tu podia estar extraindo o potencial todo do Salesforce ali na tua empresa e não está conseguindo. E um desses gaps pode ser esse problema de arquitetura. No assessment, a SR já vai te trazer esse diagnóstico aí para tu entender qual é o caminho para seguir para desbloquear todo o potencial do CRM aí na tua empresa. Para quem ouve o podcast aqui, quem acompanha o podcast, a gente dá de presente esse processo. É um processo que pode custar aí seus 10, 40, 50 mil reais, não é nada impossível de acontecer dependendo do tamanho do projeto de Salesforce aí no mercado. Mas se tu tá aqui vendo, tu vai ganhar ele de presente. A gente vai liberar um código, tu vai ler o QR Code aqui da tela ou clicar no link da descrição aqui, solicitar o contato da SR, vai ter um espaço para liberar ele um código, tu vai digitar o código que vocês vão ir pensando já enquanto eu tô falando aqui, vai digitar o código ali na nossa página, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment, aí pra gente dar esse start na tua empresa. Qual a chave? Arquitetura. Arquitetura? Fechou então. Então a chave é a arquitetura, quando solicitar ali o contato da SR, coloca ali a arquitetura que a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment e vai ter o maior prazer em te ajudar tanto no processo de ajustar a arquitetura corporativa da tua empresa, quanto desbloquear todo o potencial do CRM aí para aumentar verdadeiramente os teus ganhos com a melhor ferramenta do mundo hoje de CRM, que é o Salesforce. Com a consultoria mais indicada pela própria Salesforce, né? E a maior aqui do sul do Brasil. Então entre em contato com a gente, que é garantia de sucesso aí no teu projeto. Seguindo o nosso baile aqui, como a gente fala aqui não sei se em outros lugares do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa expressão. Na opinião de vocês, o que separa empresas que usam o TI como vantagem competitiva daquelas que vivem apagando incêndio só? Acho que dá para resumir em uma palavra que é resultado. Show. Quem está ali apagando incêndio está sempre correndo atrás e isso está claramente prejudicando o resultado da empresa, né? Tá, digamos, queimando dinheiro ali em soluções que muitas vezes não estão atendendo o negócio, né? E poderia estar, talvez no começo, investindo um pouquinho mais, mas depois está com um crescimento mais constante ali sem estar se preocupando. Uhum. Eu concordo. Isso, acho que daí fica muito mais claro um perfil reativo, né? Então eu tô ali reagindo eu vou pensar em soluções quando o problema surgir. E ok, é uma estratégia, né? Pode ser adotada, só que isso tem riscos, né? Então, por exemplo, que nem a gente comentou, cara, se construí uma integração. O exemplo da integração, eu uso ele bastante porque eu acho que ele é o mais comum, assim, que as empresas mais incorrem de que o barato sai caro. Uhum. Então, por exemplo, cara, eu tô fazendo uma integração de um sistema que vou fazer minha ingestão de leads para dentro do CRM. E aí eu vou usar um integrador, aquelas ferramentas bem baratinhas, que tu paga um valorzinho por mês lá e consegue plugar de um lado para o outro, uma planilha lá, sim, sabe? Esse tipo de Google coisa. Sheet no CRM ali. Então, só que o que acontece? Cara, eu não planejei eu não pensei no volume das informações, quais os dados vão ser transacionados, eu não pensei se der algum problema, alguma instabilidade, se eu vou perder essa informação ou não vou. Então, tudo isso, no momento que dá o problema,
ele vai acontecer na produção, Sim. na vida real. E aí é informação que eu perco, é venda que eu perco, que eu deixo de fazer. Daqui a pouco podem ser coisas bem prejudiciais, de daqui a pouco eu não... Que nem a gente fala, a gente tem clientes do setor financeiro, então de daqui a pouco não processar um pagamento, né? De não transacionar, não fazer um débito numa conta, coisas assim. Às vezes optar, vou pela ferramentina, essa aqui tá mais barato, vamos fazer, e aí depois a gente vai evoluindo. Quando a gente toma essa decisão, a gente abraça também, junto com ela, vários riscos, que podem ter um custo bem significativo. E um outro exemplo que eu falo também, por exemplo, a gente tem alguns clientes que eles são empresas de pequeno porte mesmo, assim, PMEs, startups, que tem lá seus 30, 40 colaboradores e já estão com uma stack de Salesforce completa. Aí tu pensa assim, nossa, que diferente isso, né? Mas são empresas que já estão se preparando para escalar. Então, no momento que começar a tracionar, já está tudo certo. O inbound em gestão de leads, o funil de vendas, atendimento, pós-venda, já está tudo dentro do Salesforce, aliado com marketing, tudo integrado. Então, agora que a empresa tracionando e tendo a necessidade de um volume, de uma robustez maior do sistema, já está tudo pronto. Tá pronto. Então, é mais sobre dessa perspectiva, né? Às vezes do buscar o barato o tempo todo, mas versus o teu risco e versus essa solução que é um pouquinho mais cara, mas o quanto de autonomia para crescer ela vai me dar. E só para complementar isso que o Ariel falou, uma coisa que é normal das empresas não se preocuparem é como que eu sei que eu tô com um problema. Então, investir em um monitoramento ali é praticamente sempre zero nas empresas, e isso é uma coisa que se resolve tudo com software livre hoje em dia. Não tem custo de software com isso, né? E isso é importante porque problemas acontecem. Infinitas variáveis ali pode estar gerando algum problema que talvez nem seja o software. Pode cair um link de fibra ótica ali, tu tem uma indisponibilidade. Muitas coisas podem acontecer, né? E na maioria das vezes a gente só fica sabendo quando o cliente está falando mal lá na rede social, está ligando para o call center reclamando, sabe? Então o monitoramento é extremamente importante nesse cenário. Show. E vocês falaram ali, tu citou alguns projetos que vocês acabaram agindo dentro dessa parte da arquitetura corporativa dos clientes. Tem algum resultado, por exemplo, assim, estava acontecendo isso e o resultado foi esse, já que tu falou em resultado, né? Qual é o resultado? O que estava acontecendo e qual foi o resultado que gerou ajustar a arquitetura? Tem, sim, acho que praticamente todos esses que a gente atuou, né, nesse nível de arquitetura, o principal resultado é o financeiro, né? A empresa melhorar o resultado financeiro e conseguir crescer ali de forma mais organizada, né? Sem precisar estar fazendo altos investimentos depois no futuro. Esse é o principal indicador, é o resultado financeiro mesmo. Show. Eu acho que até mencionei em outro episódio que a gente tinha num cliente nosso um cenário onde ele estava disparando muitas chamadas de API da Salesforce. Então estava estourando os limites diários ali de governança. Que é o exemplo do financeiro aqui que o Juliano trouxe. Isso tem alguns reflexos diferentes. Às vezes pode ser em prejuízo na tua operação, por instabilidade, por integrações falhas que estão acontecendo. E nesse caso também um custo que vai aumentar. Então, por exemplo, eles já estavam contratando limites adicionais de requisição de API por gaps de definição de arquitetura mesmo, de integração, né? Então, no momento que a gente ajusta, olha, faz exatamente esse playbook que o Juliano comentou. Como que está hoje e como é que deveria ser. Sim. E aí vamos ajustar. Storage é o mais comum de acontecer no mercado aí, é as empresas contratar storage adicional ali da Salesforce, que é bem caro, porque estão colocando no Salesforce, às vezes, coisas que não precisam estar ali. Sim. Que dá para colocar ali numa nuvem da AWS, do Azure, ali por um custo de 0,001 centavo por giga a mesma informação. A gente está num projeto atualmente, inclusive, num cliente nosso, que eles têm um sistema de documentos, que é terceiro, mas é um sistema de documentos onde tem os documentos armazenados e eles estavam querendo armazenar de novo esse documento dentro do Salesforce. E a gente está conversando com eles de que não é uma boa prática. Né? Estamos nessa etapa de convencimento. Só que a gente tem um dificultador ali que o fornecedor ele não consegue disponibilizar uma base 64, o arquivo PDF ali para a gente exibir. Ele não consegue criar essa API. Então a gente está com algumas... Mas está em conversas ali para a gente achar uma solução para definir. Mas esse é um exemplo claro de que se a gente não
for consultivo e não dizer, olha só, isso não é uma boa prática, no momento em que fizer essa integração, pelo volume de dados lá, já vai, na hora que ligar a integração, vai explodir o storage. Sim. E, tipo, só na visão de vocês estatística, assim, tem muita empresa hoje achando que precisa pagar, então, esse excesso e, na verdade, poderia estar economizando um absurdo. Exato. Show de bola. Não, mas como é que é? Alto e claro, é um sim rápido e objetivo. Sim, não, sim. É porque querendo ou não, cara, eu me vejo assim, é numa coisa completamente diferente, mas às vezes a gente lá na empresa, querendo ou não, a gente foi contratando o Google Drive, né? Tu vai ampliando ali a nuvem, tu vai ampliando a nuvem. Chega uma hora que daqui a pouco, cara, a gente poderia ter, ao invés de 4 terabytes, que é o que a gente tem lá, quase 5 hoje, de arquivo, cara, tem arquivo lá que a gente tava olhando de sei lá quantos anos atrás, de cliente que nem tem mais a empresa, talvez, não faz mais a mesma coisa, que eu tava guardando lá e eu tô gastando com o Google Drive, eu tô ampliando. Então é uma coisa que, se acontece no Salesforce, é muito mais caro do que um Google Drive para uma empresa, né? E daqui a pouco ele podia estar economizando absurdo ali só por falta de conhecimento. Na palavra, é uma palavra feia às vezes, mas querendo ou não, acaba sendo uma ignorância, né? Eu não tenho conhecimento suficiente sobre a ferramenta, então eu acabo sendo ignorante só sobre esse assunto aqui e acabo pagando um imposto por isso, né? E pra gente se encaminhar aqui pro fim, pra gente resumir um pouco, na opinião de vocês, realmente é necessário para todas as empresas a parte de arquitetura corporativa ou ela é um luxo só para empresas maiores? É necessário para todas as empresas. Todo mundo que estiver preocupado que o seu negócio vai crescer e não quer ter problemas lá na frente, pense um pouco na arquitetura corporativa no começo, como a gente comentou ali. Não precisa gastar um monte de dinheiro com arquitetura corporativa, mas pode fazer uma consultoria ali, pensar no básico, né? Pensar no onde tu quer chegar e como que tu vai desenhar a arquitetura de transição ao longo desse tempo. Então, pensar na arquitetura corporativa no começo vai economizar bastante dinheiro lá na frente. Só complementando esse ponto, cara, hoje em dia não tem uma empresa que não dependa de tecnologia. Então, até as padarias, né? Se a gente for para pensar, padaria hoje em dia tem CRM, Sim, padaria qualquer restaurantezinho tá ali com o celularzinho anotando pedido hoje, né? Então, todo negócio hoje depende de tecnologia e é estratégico para os negócios, né? Então, não vou dizer que é um diferencial competitivo, né? Porque, na verdade, tu tá atrás se não usa, né? Então, ter um especialista ou um parceiro, alguém que esteja olhando o teu aparato, ecossistema tecnológico e garantindo as boas práticas, a boa funcionalidade dele é essencial do início ao fim. E às vezes as empresas acham que quando eu crescer eu preciso de boas práticas de integração, mas daqui a pouco é o contrário, né? Será que é porque o teu sistema tem downtime o tempo todo, a experiência do teu cliente é horrível porque os sistemas não integram direito que tu não tá crescendo? Né? Então, só só queria deixar essa pulga atrás essa pulguinha. Não, mas e como a gente falou bastante da parte de TI, a TI estava desenvolvendo o CRM, a parte, de repente, de negócio estava lá contratando o Salesforce. Tem alguns casos que a TI interna ali acaba atrapalhando a evolução da arquitetura corporativa por medo de perder a autonomia? Então, é triste, mas sim, tá? A TI, que deveria estar sempre pensando na questão tecnológica, muitas vezes ela é resistente, ela não quer aderir às mudanças, não quer se comunicar bem com o time de negócio. Então, tem bastante casos da TI ser a limitadora dessa evolução. Na prática, a gente vê que tem muitos casos, às vezes, de que acaba que a área de negócio fura a fila, vamos dizer assim, dá um bypass na TI, porque a TI, às vezes, fica... sei lá, fica um silo da TI, vamos dizer assim, ou eles têm as prioridades deles que não estão alinhadas com toda a estratégia da empresa. Então, daqui a pouco um departamento tem um objetivo, né? O TI tem o objetivo dele e o outro departamento tem o dele e não estão se conversando. Né? Isso na prática pode acontecer. Às vezes também o meu time, cara, eu tenho um backlog tão grande, questões de priorização e etc. Eu já ouvi várias vezes de outros departamentos, eu mando pra TI e morre, nunca mais. Né? Eu mando uma demanda lá pra TI e nunca vem. Putz. Então,
tem várias situações que podem acontecer e aí uma coisa vai levando a outra e daqui a pouco a gente tem um servidor embaixo da mesa. Show, e os motivos às vezes são vários, às vezes nem é porque a TI não quer, mas às vezes não tem investimento necessário, daí entra aquela questão de que isso tem que ser uma coisa que venha de cima para baixo, tem que ser um alinhamento de toda a empresa. E tem casos mesmo da TI ser pessoas que não querem, né, se adaptar com mudanças, não querem, estão acostumadas a programar numa tecnologia, não querem trabalhar com outra. Tem bastante cenários aí. Show. Exato. Eu até ia dizer assim, não é que eu estou atacando a área de TI, tanto que a gente é da TI, né? Claro. Mas tem todos os cenários, exatamente. Por exemplo, o cenário quando, cara, a empresa tem um backlog de demandas tão grande versus o capacity do time que a conta não fecha. Entendi. Eu preciso aumentar o time. Ou daqui a pouco, cara, vamos ver uma forma de priorizar. Então tem muitas empresas que elas fazem um Lean Inception, tem uns termos lá que daí eles integram todos os departamentos para fazer priorização, construção de produto, etc. E daí constrói um backlog, isso daqui vai ser a prioridade da empresa, e aí alinha toda a empresa, né? Então para todo mundo remar na mesma direção. Entendi. Então tem algumas estratégias que a gente consegue alinhar isso e reduzir esses atritos entre departamentos. Daqui a pouco o marketing tá brigando com o comercial, com o TI, porque o TI tá priorizando o comercial e não o marketing, sabe? Então tem algumas dinâmicas e algumas abordagens que a gente consegue colocar todo mundo, digamos, alinhados no mesmo objetivo, né? No mesmo foco. E um ponto só que me bateu, que a gente falou, querendo ou não, essa parte de arquitetura corporativa, ela é uma parte muito estratégica da empresa, né? E aí, a consultoria, ela vem e contribui comigo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, terceirizar para uma consultoria, não sei se é um risco, tipo assim, será que eu não tô perdendo um pouco do controle estratégico da minha empresa quando eu terceirizo isso para uma consultoria? Qual é a opinião de você sobre isso? Pergunta desconfortável, a última do podcast. Na verdade, puxando o jabá também um pouco pro nosso lado aqui, eu já estive no mercado, né, não como consultoria, mas como cliente, e pode ser, sim, mas falando como consultoria justamente pelo que eu aprendi no mercado, aqui na SR a gente não faz assim. Tudo que a gente constrói ali de artefatos, de documentação, tudo é do cliente. Então, tudo que a gente construiu, mesmo que não seja... A gente, por exemplo, já teve casos que a gente fez o assessment, construiu a arquitetura corporativa, documentação, tudo, e foi implementado por outro parceiro. Mas a gente entregou tudo para o cliente, porque o nosso papel era fazer o assessment. A gente recebeu por aquilo. Então, falando da nossa parte aqui, não teriam esse problema. Podem nos contratar para desenhar essa arquitetura corporativa que a gente vai entregar tudo para vocês. Show de bola. Não, sem pegadinha, sem... Como é que é? Letras miúdas. Aquelas letras miúdas pra ficar atrelado, sabe? Sim, entendi. Fechou então, com essa resposta, então vamos encerrar nosso podcast. Se tu tá acompanhando a gente até aqui, lembra de deixar o teu like nesse podcast, deixar teu comentário, de repente sugerir algum assunto pra gente conversar num próximo podcast aí pela frente. Lembra de se inscrever no canal, só clicar aqui no botão de se inscrever, se estiver na televisão, aperta ali no controle, vai abrir, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo ícone que aparece ali, botãozinho, só clicar, se inscrever na hora, sem custo nenhum, apenas um auxílio para o nosso podcast crescer aí. E lembrando, se tu quiser entrar em contato com a SR Consulting, né, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, também é mais indicada pela Salesforce. Ariel vai falar as redes sociais aí pra nós. Eu tava na expectativa, será que ele vai falar? Não, é srconsulting.io. SR Consulting é referência em Salesforce. Já tô lembrando. Vambora. Bora lá, então. O perfil da SR é @srconsulting.io. O site também, srconsulting.io. No LinkedIn pode encontrar como SR Consulting referência em Salesforce. Se quiser me contatar lá também no LinkedIn Ariel Dornelles e no Instagram @Ariel Dornelles. Fechou. E se quiser te seguir, Juliano, como é que faz? Vai me encontrar no LinkedIn somente, Juliano Serpa, ou pode mandar por e-mail também, juliano@srconsulting.io. Fechou. Lembra também de favoritar aí no teu streaming favorito, dar 5 estrelas no Spotify, favoritar no Deezer, onde tu costuma ouvir aí o podcast, para nos ajudar a também entender se a gente está num bom caminho aí, agradando quem está buscando informação sobre o Salesforce aí dentro por enquanto do Brasil, quem sabe um pouco no exterior aí, né? Vou ter que aprender inglês daí. Fechou, gente? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!